Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós vamos falar sobre reflexão de uma figura. Acompanha comigo no slide. Então falaremos primeiro de congruência de imagens. Duas imagens congruentes são aquelas que, quando sobrepostas, é possível verificar a correspondência entre as medidas de lados e ângulos e a manutenção da forma e do tamanho. A diferença se dá apenas em relação à posição da figura. Então, observe aí algumas figuras congruentes. Vimos aí dois triângulos, agora estamos vendo dois quadrados, dois triângulos novamente e dois trapézios. Nós já conhecemos essas figuras nas aulas anteriores, certo? Muito bem. Então falaremos agora sobre as transformações isométricas que figuras podem sofrer. Imagens congruentes fazem parte de uma rede chamada transformações isométricas ou simetrias, que por sua vez é dividida em três naturezas. Reflexão, chamada também de simetria axial, rotação e translação. Na aula de hoje, nós iremos conhecer a simetria de reflexão. As demais transformações serão apresentadas na nossa próxima aula. Então, vamos lá. Reflexão ou simetria axial. A reflexão, ela ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão tem a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Observe aí a figura que aparece sendo representada do outro lado do eixo, ó, como se fosse uma imagem refletida no espelho. Estão vendo aí como a borboleta aparece? Como se fosse uma reflexão, né? Como se a imagem do lado esquerdo da borboleta fosse refletida igualmente no lado direito dessa borboleta. Então, esse processo acontece através do processo de simetria de reflexão. Perceberam aí nas imagens? Conseguiram enxergar? Muito bem. Então, de uma maneira simplificada, trata-se do espelhamento de uma figura. É importante compreender que o eixo de simetria pode determinar como se dá a reflexão. Divide um plano em dois e separa uma imagem original de seu reflexo, conservando a forma, o ângulo e o tamanho, deixando uma invertida em relação à outra. As figuras refletidas, observe aí na imagem, têm um ponto correspondente a outro em cada lado do eixo e mantém a mesma distância em relação ao eixo de simetria. Então, observe o exemplo aí que aparece a seguir. Estão vendo aí a figura 1 e a figura 2? Elas mantêm em todos os seus pontos a mesma distância do eixo, perceberam? Então, ainda falando da reflexão, para construir uma imagem refletida, tendo uma figura e seu eixo, é possível dobrar a folha em que ela está desenhada sobre o eixo de simetria do desenho e copiá-la no lado oposto. Observe aí. Observe que se pegarmos essa figura e colocarmos sobre um papel e conseguirmos dobrar esse papel exatamente em cima do eixo, a figura do lado esquerdo e do lado direito, elas vão se sobrepor, ou seja, uma ficará extremamente coincidente à outra em todos os seus pontos. Observe aí na outra figura. Estão vendo como a simetria de reflexão acontece? Muito bem. Observe que na figura que apareceu aí em cima no seu televisor, lá em cima, né, esses dois triângulos, o eixo de simetria, né, aparece abaixo da figura, perceberam? Então, o eixo de simetria, ele pode ter posição em qualquer lugar. Pode ser à direita da figura, à esquerda, acima, abaixo. Então, a figura refletida vai acontecer de acordo com a posição em que se encontra o eixo. Então, uma figura ela tem simetria de reflexão ou simetria axial, segundo uma reta R,
se o transformado da figura pela reflexão de eixo R é a própria figura. Então, ao eixo de reflexão, dá-se o nome de eixo de simetria. Então, observe essa reta R aí que aparece na nossa figura, ela é chamada, neste caso, de eixo de simetria. Muito bem. Então, observe na figura que nós apresentamos aí também, agora do desenho dos Simpsons, né? O Bart, ele aparece aí também como uma imagem refletida, ó, em reflexão, como se fosse em um espelho, assim como aparece o nosso retângulo aí também, que está dividido em dois triângulos. Observe que a imagem também aparece refletida do outro lado, percebem? Então, isso só é possível através da simetria de reflexão ou simetria axial. Outra maneira que mobiliza outros saberes geométricos é traçar uma reta perpendicular ao eixo. Lembrando que essa reta perpendicular, para ser perpendicular, ela deve formar um ângulo de 90 graus, passando pelos pontos da imagem original e marcar no lado oposto sua posição, mantendo a mesma distância do segmento. Então, é preciso eleger pontos que servirão de referência para o desenho da figura transformada. Observe aí as nossas figuras transformadas pela simetria de reflexão. Perceberam aí a letra R, como ela acontece? É como se fosse ao contrário, né? Como a gente vê a imagem num espelho, não é assim? Então, ela aparece ao contrário, como se fosse desenhada ao contrário, porque ela está refletida. Assim como a estrela, que aparece aí em azul, assim como a figura abaixo, que aparece em rosa. Então, um eixo de simetria divide uma figura plana em duas figuras congruentes. Congruentes são aquelas figuras que nós apresentamos no início dessa aula. Uma figura, ela tem simetria de reflexão se admite pelo menos um eixo de simetria. Podem haver mais eixos de simetria dentro de uma figura? Podem, mas ela precisa admitir pelo menos um eixo para que admitamos que ela é uma figura com simetria de reflexão. Então, observe aí no triângulo apresentado que ele aparece apenas com um eixo de simetria. Aí nós temos um quadrado, ó, ele já aparece com 4 eixos de simetria, percebe? Que são figuras que estão se repetindo, né? Nesses 4 eixos aí, a partir desses 4 eixos, nós temos um eixo aí na vertical, outro eixo na horizontal e 2 eixos em diagonal, perceberam? Então, nos polígonos regulares, o número de eixos de simetria é igual ao número de lados. Por exemplo, num triângulo equilátero, existem 3 simetrias de reflexão, ou seja, 3 eixos de simetria. Observe aí o triângulo equilátero apresentado na figura para vocês. Estão vendo aí? A figura apresenta os 3 eixos desse triângulo. Muito bem. Então, vamos ver mais exemplos de figuras com simetria de reflexão. Mais uma vez, a borboleta aparecendo. Temos aí a letra E, né, que o eixo de simetria aparece na horizontal. Na borboleta, o eixo de simetria aparecia na vertical, perceberam? Olha aí o nosso eixo de simetria aparecendo novamente na vertical. Nós não apresentamos o desenho do eixo, mas observe que o eixo aparece na vertical aí, se você conseguir identificar, ele aparece na vertical entre as duas figuras, né? Observe que essa figura do losango aí, ela se repete, né? A figura do lado esquerdo se repete do lado direito. Isso quer dizer que há um eixo vertical entre essas duas figuras. Próxima figura é a figura do avião. Observe aí que o eixo de simetria, nesse caso, também aparece na vertical. Estão vendo? Tudo que acontece do lado esquerdo aparece refletido exatamente igual do lado direito do nosso avião. Aí apresentamos também uma raquete. Observe a simetria que aparece aí em verde, né? O eixo de simetria marcado de verdinho. Nós temos uma carinha aí, um emoji, né? Onde o eixo também aparece em vertical aí, marcado de vermelhinho, tracejado.
Observe que tudo que acontece do lado esquerdo, acontece também do lado direito da figura. E nós temos aí novamente a nossa estrela, né? Mostrando aí que a imagem é refletida como se fosse um espelho, né? E nós temos o eixo vertical aí mostrando que tudo que acontece do lado esquerdo acontece também do lado direito. Muito bem. Então, retomando, olha só a imagem do menininho no espelho aí, procurando a sua reflexão, né? Procurando a sua imagem refletida, que é exatamente o que a gente viu na aula de hoje. Então, hoje, nós estudamos sobre as transformações isométricas, né? Ou simetrias. Nós conhecemos especificamente a simetria de reflexão, chamada também de simetria axial. Então, muitas coisas que vocês veem no dia a dia, muitas figuras que aparecem para vocês no dia a dia, elas apresentam a simetria de reflexão. Então, não é algo que seja distante da realidade de vocês. Agora que vocês já conhecem o nome dessa simetria, que já conhecem o comportamento dela, vai ficar muito mais fácil de você reconhecer esse tipo de transformação das figuras na natureza. Então, preste bem atenção em tudo que está à sua volta e tente encontrar onde é que você enxerga a simetria de reflexão nas figuras que aparecem no seu cotidiano. Então, um exercício muito legal para você fazer em casa é você pegar um papel A4, você colocar uma imagem no papel desenhada com tinta guache ou qualquer outra tinta, pode ser tinta para tecido também. Você faz o desenho de um lado do papel, dobra o papel ao meio, né, escolhendo o eixo que você quer utilizar e você observa que quando você colar um lado no outro, você vai apresentar do outro lado a figura refletida, ou seja, a imagem que você desenhou com a tinta vai aparecer refletida do outro lado do papel. Então, assim, você vai conseguir ver a simetria de reflexão acontecendo aí ao vivo na sua casa. Muito bem. Para mais aulas como essa, não deixe de assistir o nosso canal aqui e não deixe também de acessar a nossa plataforma Eduque. Na nossa próxima aula, nós estudaremos um pouquinho sobre as outras simetrias de rotação e de translação. Até mais!